Olá, boa noite, seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde ao Sinapse CL desta quinta-feira, dia 21 de dezembro de 2023. César, uma ótima noite para você. Boa noite, Robs, boa noite para nossa comunidade, é isso aí, vamos lá. Vamos lá? Vamos embora. Posso chamar? Pode. É fera, hein? É muito bom. Vem aí, no nosso telão, Luiz Eduardo Soares, antropólogo, cientista político, autor de 22 livros, não é pouca coisa não, tá? E é o seguinte, olha, o Luiz foi secretário nacional de Segurança Pública na primeira gestão do presidente Lula, no Lula 1. Luiz, boa noite e seja muito bem-vindo ao nosso Sinapse. Boa noite, Roberta, boa noite, César, boa noite, comunidade da qual eu faço parte, eu sou membro com muito orgulho, acompanho a construção do ICL com o Eduardo Moreira há muito tempo, isso aí é um sonho, parecia só um sonho numa noite de verão ou de inverno, o nosso era mais inverno. Mas a coisa está avançando, isso dá uma alegria, uma esperança, e contrastando com os temas sobre os quais nós vamos falar, provavelmente, né? Obrigado, Luiz, que prazer te receber no Sinapse. Vamos lá, Rô. É verdade, Luiz. Luiz, você é um dos maiores especialistas, né, em segurança pública do Brasil, por isso eu te pergunto, você pode explicar para a gente o que é a militarização e quais são os efeitos e as implicações da militarização das forças de segurança pública, por favor? Claro, Roberta. Em primeiro lugar, eu quero dizer que se eu sou dos maiores, principais especialistas nessa matéria, é porque as minhas derrotas foram maiores e vêm se acumulando ao longo do tempo. A gente tem uma trajetória, eu digo a gente, nós, todas e todos que nos envolvemos com esse tema e, ao mesmo tempo, estamos ligados, engajados na luta pelos direitos humanos, nós temos vivido derrotas sucessivas. E aqui e ali, claro, alguma conquista, isso é verdade. Mas o nome dessas derrotas é militarização, Roberta. Na medida em que a segurança pública foi vista e continua a ser vista como o espaço de uma guerra contra o inimigo interno, esse mal que deve ser liquidado, exterminado, nós vamos reproduzindo as condições para que o genocídio de jovens negros e de jovens pobres se realize. O que há diante de nós, entre tantos dramas que são próprios da sociedade brasileira, é o genocídio de jovens negros e de jovens pobres nos territórios vulneráveis. E isso se dá por dinâmicas que são próprias à sociedade e que não têm sido contidas, porque as vítimas são as de sempre, mas também por obra do Estado, dos seus mecanismos, de suas instituições, particularmente das polícias. Então, na medida em que toda a ideia valorizada é de que é preciso encetar uma guerra contra o mal, e esse mal está encarnado, tem cor, tem classe social, tem endereço, é evidente que a brutalidade policial violadora vai se reproduzindo e o ciclo das violências todas, esse ciclo vai se intensificando, se reproduzindo. Então nós vamos tendo mais iniquidades, mais desigualdades, mais racismo estrutural, e nós vamos colhendo nisso todas as tempestades e os venenos. Por exemplo, o encarceramento em massa, que é outra manifestação desse mal. O que é que não seria militarização? Seria conceber o problema como um desafio para o conjunto da sociedade, e nós teríamos de conhecer as diversas dinâmicas que são geradoras de violência, de violações aos direitos, nós teríamos de nos esforçar diversos para evitar que a violência ocorra e, em ocorrendo, inventar maneiras de lidar com isso que sejam inteiramente diferentes das que nós temos adotado. Como você vê, isso aí não é novo, né? Esse processo de militarização, de guerra contra os pobres, isso não é novo, isso
parte da nossa história e constante, né? Nós estamos falando de uma continuidade. Não houve transição nenhuma política democrática no que diz respeito à brutalidade do Estado. E nós continuamos nessa toada, seguindo nesse mesmo caminho, nesse banho de sangue. Tem Muito claro. um curso no ICL, inclusive, que eu quero indicar, porque fui eu que sugeri para o Lindener Pareto, com a Viviane Gouveia. Ela escreveu um livro, Hobbes, que chama 200 anos de um Estado genocida, Extermínio é o nome do livro. Vai ao encontro disso que o Luiz está colocando aqui. Vale a pena, façam esse curso do ICL da Viviane Gouveia. Está muito bom esse material. Luiz, a gente vem trabalhando isso, eu e Hobbes, com diferentes pessoas que a gente recebeu aqui no Sinapse, a Jaqueline, outras pessoas que trabalham com o tema da segurança pública com muita propriedade. E a gente vem enfatizando a necessidade de olhar para a questão da segurança pública sobre um prisma sociológico, sobre um prisma mais amplo e não meramente repressivo. Isso passa, segundo o que eu entendo, pelo que você está chamando de desmilitarizar, né? De lançar esse olhar mais integral sobre a questão da segurança pública. O que você vê como medidas efetivas, práticas, que podem ser pensadas no sentido de alcançar esse objetivo, Luiz? César, eu acho que a gente deve dividir a resposta a essa sua pergunta, que é crucial, em dois níveis, digamos assim. Um mais estratégico e outro tático e mais imediato. O estratégico é aquele em que nós definimos as metas desejáveis, o horizonte, enfim, que soa até muitas vezes utópico, mas que nos dá rumo, afinal de contas. E o tático é a adaptação desses desejos, desses projetos de longo prazo, nas conjunturas presentes e adaptações que dependem, claro, da avaliação das correlações de força. Então, muito do que eu vou dizer a seguir parece absurdo, mas eu acho que é preciso que a gente saiba qual o caminho. E depois, de acordo com as condições, para que cada passo seja dado, as novas formas de definir o caminho vão se afirmando. Eu digo isso porque muitas vezes nós ficamos confinados no presente. Como a conjuntura política é dramática, o presidente Lula venceu, isso nos salvou do abismo, do fascismo incontornável, eu acho, né? Foi um momento de triunfo da resistência democrática, mas como essa vitória foi por um triz, a sociedade continua fraturada e o Congresso Nacional dominado por bolsonaristas, conservadores, neoliberais, etc. Os grandes estados economicamente do país estão sob domínio também dessa coalizão regressiva, obscurantista. Então, nós estamos como que entre cristais e mal podemos nos mexer. Então, qualquer ousadia, qualquer audácia, qualquer palavra dirigida no sentido de provocar transformação é mal recebida, porque parece uma ingenuidade e uma demonstração de falta de sensibilidade para a realidade. Mas, por isso, enfim, fiz essa distinção. O quadro que nós temos, eu vou apontar na direção da legalização das drogas, do fim do encarceramento em massa e da transformação profunda, da refundação das instituições policiais no Brasil. Oh, esse cara está maluco completamente. Imagina com o Congresso Nacional que nós temos, com os governadores, com o país dividido, se quem levantar essas bandeiras vai imediatamente ser rotulado, estigmatizado e vai ser objeto da ira fascista, etc. Então, isso, nenhum candidato majoritário vai se dispor sequer a conversar comigo. Eu sou contagioso nesse sentido, mas é necessário que a gente, enfim, defina o caminho. Depois a gente faz as adaptações. Mas por que essas são questões-chave? O seguinte, o que está diante de nós? É a nossa realidade nua e crua. Nós temos em torno de 50 mil homicídios dolosos e crimes letais intencionais por ano no Brasil, que corresponde a uma guerra do Vietnã por ano, imaginem,
uma barbaridade, um banho de sangue. E o trágico não é só o fato mesmo, mas também a nossa tolerância, né? O nosso conformismo como sociedade. Nós aprendemos a naturalizar, rotinizar, normalizar esse horror. E isso se dá, me parece que, por razões óbvias, né? A imensa maioria das vítimas são jovens negros, são jovens pobres, e, de novo, nós temos o racismo estrutural se manifestando, as desigualdades brasileiras assim se intensificando. Isso tudo parece fazer todo sentido, né? Porque reitera um padrão quase atávico do nosso país. E quando há variações em torno aí dos 50 mil, essas variações se devem mais a acordos e desacordos e as dinâmicas do mundo do crime, os entendimentos entre grupos criminosos, facções, do que propriamente a intervenção de políticas públicas interessantes e bem-sucedidas. Então, nós estamos diante de um quadro muito sério, dramático mesmo, e não temos reagido enquanto sociedade à magnitude dessa tragédia, não temos reconhecido, temos vivido no negacionismo, né? E inventamos cloroquinas aqui e ali para fingir que nós estamos, de fato, enfrentando esse tremendo desafio. Quantos desses 50 mil são, ou perto disso, né, são esclarecidos, são elucidados? Em primeiro lugar, nós não sabemos exatamente, os dados são muito controversos, inconsistentes, há muita polêmica em torno dessas informações, o que já é demonstração da precariedade das nossas instituições. Isso é inadmissível em si mesmo. Mas aqueles dados acessíveis, aquelas informações que finalmente circulam e que parecem sólidas minimamente, são assustadoras. Assustadoras. Vou lhes dar os dados do Rio de Janeiro para servir de exemplo. Apenas 14% dos homicídios dolosos, crimes letais intencionais, são elucidados. 14%. Pessoal, isso significa que 86% dos crimes mais graves permanecem impunes, absolutamente impunes. Mas daí não se deduz, e é preciso tomar cuidado com isso, que o Brasil seja o país da impunidade, o grande paraíso da impunidade, como frequentemente se diz nas manchetes sensacionalistas dos jornais, etc. Talvez Porque seja da impunidade para quem tem colarinho branco e tenha dinheiro, né? certamente, aí, bom, paraíso. É. Paraíso completo, né? Da impunidade das elites, isso sem dúvida. Mas não somos o país da impunidade, temos a terceira população carcerária do mundo. Pessoal, vamos pensar nisso, para a gente se dar conta do que eu estou dizendo. Terceira população penitenciária ou carcerária do mundo. São 832 mil presos. Isso não basta, há mais horror aí vem pela frente. Nós temos a população que cresce, a população carcerária, que cresce mais rapidamente em todo o mundo. Desde 2001, nós temos sido campeões no crescimento do encarceramento em massa. E qual é o subgrupo que tem crescido mais? Há um subgrupo que explica, cujo crescimento aceleradíssimo explica a explosão demográfica no sistema em seu conjunto. É um subgrupo formado por aqueles que estão lá cumprindo pena ou sob acusação de tráfico de drogas, de comércio de substâncias ilícitas. Esses já são quase 40% do sistema. Entre as mulheres são 62%. E por que acontece isso? É uma enorme focalização nesse grupo, nessa questão das drogas, e o investimento na chamada guerra às drogas, que evidentemente é uma guerra contra os pobres, não é uma guerra contra as drogas, elas vão muito bem. Obrigado, o mercado sempre rendendo lucros e frutos e cada vez mais. Não há nenhuma consequência em termos de controle desse mercado, só há consequências letais e de desastres sucessivos, sequenciais,
e que se expandem sempre para as comunidades que acabam sendo vítimas de invasões de tipo bélico, as favelas, etc. Bom, isso está acontecendo na medida em que uma polícia é a mais numerosa, está presente em todo o país, e é pressionada por todos os lados, todos os atores, a produzir. Que polícia é essa numerosa, onipresente no país? A polícia militar. A pressão que ela sofre da opinião pública, da mídia, dos políticos, das instituições, é no sentido de que ela produza. E ela decodifica essa demanda, ela interpreta, ela entende essa solicitação como sendo uma instigação a que ela prenda, encarcere, porque para ela produzir é prender. Ocorre que ela é proibida de investigar. Segundo o artigo 144 da Constituição brasileira, um artigo que estabelece as condições de funcionamento das polícias no Brasil, um artigo que consagrou e congelou o modelo da ditadura, o modelo policial da ditadura, que foi preservado acriticamente, sem alterações, trazendo consigo valores, práticas, evidentemente, e as demonstrações das consequências estão aí todos os dias para nós. Mas esse artigo que consagrou o modelo policial urdido, engendrado na ditadura, e por que o fez? Afinal, a Constituinte não foi aquele momento extraordinário de democratização do país? Em certo sentido, a Constituinte significou uma ruptura com o passado ditatorial, a abertura de novos horizontes democráticos, e nós devemos, a esse momento, algumas conquistas muito significativas, sem dúvida, apesar de todos os limites. No entanto, os militares egressos da ditadura, que ainda eram muito influentes naquele momento, impuseram limites à agenda dos debates, impuseram limites aos avanços democratizantes. E é como se eles dissessem ao país: ó, brinquem de democracia daqui em diante. Daqui para trás, não toquem, não ousem tocar. E o que é daqui para trás? Que espaço de reserva autoritária é esse? Que espaço é esse? É aquele ocupado pelas Forças Armadas e pelas instituições policiais. Esses dois espaços foram retratados, digamos, a reserva foi retratada, congelada ali, sob a forma dos artigos 142, Forças Armadas, 144, Polícias. Sobre o 142, nós falamos muito durante o período Bolsonaro, e sabíamos que estavam ali embutidos os desejos e os impulsos golpistas, sim, ali nos espreitando na esquina. E o 144 é o que define o modelo policial. E, segundo o 144, Polícia Militar não investiga. A investigação cabe à Polícia Civil. Então, vejam, a Polícia Militar presente em todo o país é pressionada a prender, ela vai realizar essa sua missão, suposta missão, mas proibida de investigar, só lhe resta um caminho: prender em flagrante delito. Quais são os crimes passíveis de prisão em flagrante delito? São os mais importantes, os mais severos, aqueles que merecem nossas atenções prioritárias? Não. São os que se dão os 5 sentidos, são os perceptíveis empiricamente. Então, nesse caso, qual vai ser o grande instrumento, a grande ferramenta da Polícia Militar para realizar esse seu projeto, essa sua missão de prender em flagrante? A terrível, hipócrita, irracional. Eu não sei, vocês podem trazer contribuições com adjetivos, desde que eles sejam horripilantes, né, negativos. O que há de mais destrutivo vocês podem acumular aí na nossa lista de adjetivos, que é essa nossa lei de drogas. Essa lei de drogas funciona para a Polícia Militar como um grande instrumento, uma rede de pescaria. Ela lança essa rede e captura. Quem? Captura os grandes magnatas do tráfico internacional de cocaína? Não, claro que não. Isso requer muita investigação, muita e sofisticada investigação, trabalho de inteligência transnacional, níveis elevados de cooperação, de coordenação interinstitucional, etc. Essa economia da droga, economia internacional, já emergiu na economia legal e já se tornou indissociável da economia legal.
Os negócios das drogas penetram o sistema financeiro, o mercado imobiliário, o mercado de transportes, os núcleos de comércio mais vivos do planeta. Evidentemente, a economia capitalista transnacionalizada já se nutre, processa e metaboliza os ganhos e os lucros transnacionais obtidos no campo das drogas. E é claro que para que essa taxa de lucros espantosamente alta seja mantida, é indispensável a proibição. O proibicionismo é condição do sucesso do tráfico. Isso é fundamental. Então, nós temos esses grandes negócios transnacionais na ponta da linha da observação, na prisão em flagrante? Não, é evidente que não. A prisão em flagrante é a prisão dos varejistas, dos pequenos, modestíssimos varejistas que negociam as substâncias ilícitas ali para fazer o seu ganho diário, para levar para casa alguma grana. No dia seguinte vão buscar essa grana de outra maneira para se alimentar, para viabilizar a reprodução da sua unidade doméstica, depois volta a vender um pouquinho aqui de cocaína, de maconha, etc., fazendo esse seu ganho. Como é que nós sabemos disso? Pelos relatórios das defensorias públicas em boa parte do país, pelos dados que estão disponíveis. Eles nos indicam o seguinte: a grande maioria de quem está sendo preso em flagrante delito, sem portar arma, atenção, sem praticar violência e sem demonstrar vinculação orgânica com crime organizado, com facções, etc. Eles são terceirizados, eles são aqueles que cumprem aquela tarefa por dia, eles não são vinculados profissionalmente a uma facção criminosa, não estão organizados. E aí o que acontece? Um rapaz desse, vocês podem imaginar qual é a cor desses rapazes, onde é que eles moram, né? No varejo, a polícia militar não invade condomínios de luxo ou condomínios de classe média, inclusive, para buscar ali prender em flagrante delito operadores varejistas do negócio das substâncias ilícitas. Por quê? Porque para entrar num condomínio, numa área privada, é preciso apresentar um mandado judicial. E a autoridade judicial, o juiz, só vai emitir uma autorização desse tipo mediante a indicação que provenha de uma investigação, embora preliminar. A Polícia Militar não faz investigação, não apresentará esses fundamentos, sequer requererá esse tipo de autorização. Então, vai esquecer os condomínios e as áreas médias e vai às favelas, vai àquelas áreas mais pobres e vulneráveis, onde não tem vigência o Estado de Direito, onde reina a exceção, onde é possível entrar nas unidades domésticas com o pé na porta, sem mandado. E ali também se dá o negócio da droga, da substância ilícita, à luz do dia, à sombra da noite. É possível, portanto, essa pescaria. Nós já temos no país mais de 85% dos nossos presos tendo sido assim identificados em flagrante delito. Portanto, vocês podem imaginar que tipo de crime está sendo visado pelas energias da segurança pública. Mas vejam, o que nós temos aí agora é um passo decisivo, e seria tão importante que a sociedade brasileira pensasse um minutinho nisso, só um minutinho. O rapaz que chega numa unidade prisional, condenado a 5 anos em regime fechado, porque transacionou substâncias ilícitas, não se armou, não está organizado, nada disso. Quando ele chega na unidade, ele vai ter de negociar com quem manda naquela unidade prisional para sobreviver. Por quê? Porque o Estado brasileiro não cumpre a LEP, a Lei de Execuções Penais. Quem manda no sistema são as facções criminosas. Então, se eu chego lá, se vocês chegam, nós vamos ter de buscar, em primeiro lugar, sobrevivência. E para garantir condições mínimas de segurança, nós teremos de negociar com quem manda. E qual é o preço que nos será cobrado? A lealdade, subsequentemente, a nossa saída lá na frente, 5 anos depois. Lealdade significando aí vinculação. Então, é um abraço, é um negócio, é um contrato fáustico. Né? Nós trocamos a sobrevivência pelo compromisso, pelo envolvimento no futuro. Isso significa que o Brasil está contratando violência futura e que nós estamos investindo todas as nossas energias e recursos materiais, humanos, etc., para prender e entregar a força de trabalho jovem gratuitamente para as facções
para que elas profissionalizem esses jovens no futuro, não imediatamente no interior da unidade prisional, mas futuramente. Então, nós estamos combatendo o tráfico? Estamos combatendo facção criminosa? Não, nós as estamos fortalecendo ao preço da vida de gerações e de suas famílias, porque esses jovens não estão condenados apenas a 5 anos nesse inferno, nessa degradação anímica e física. Nós os estamos condenando a uma vida no crime, subsequentemente à obtenção da liberdade. É mais grave ainda. Ô, Luiz... Só para concluir, perdão, Claro, desculpas, conclua. Eu me estendi demais e me empolguei com o argumento. A conclusão é a seguinte: o fortalecimento das facções criminosas no Brasil decorre do casamento perverso entre o modelo policial que nós herdamos da ditadura, que é único no mundo, aquele que é repudiado por mais de 75% dos profissionais de polícia hoje. Eles não têm acordo quanto ao que seria melhor, mas têm acordo quanto à impropriedade, inadequação do atual modelo. Então, é o casamento desse modelo que nós herdamos da ditadura com uma lei de drogas, eu dizia, merece todos os adjetivos negativos. Nós não estamos combatendo droga nenhuma. O mercado vai muito bem, obrigado. Nós estamos combatendo, na verdade, esses pobres rapazes que buscam sobreviver fazendo seu ganho diário, que são pequenos varejistas. Sequer os que efetivamente lucram com o tráfico de drogas estão sendo efetivamente visados pela segurança. Isso não é segurança pública, não é sistema de segurança pública ou justiça criminal, isso é uma máquina de moer gente que combina diversos artifícios e que faz mal, inclusive, aos trabalhadores policiais, que por vezes perdem a vida ou a arriscam nessas tribulações que são completamente sem sentido. Nossa, enquanto você falava, assim, eu tive a clara sensação de que nós estamos enxugando gelo, César. Uma aula, Luiz. Enxugando gelo, Luiz. Agora, eu te pergunto, né, se faz muito sentido tudo que você trouxe aqui pra gente. A gente vê a ineficiência desse sistema, que está à beira de um colapso, né? Justiceiros tomando lugar, né, do papel da polícia em relação à proteção. Claramente não há uma política de combate às drogas, porque estamos falando de peixes pequenos, né? Quem exporta, quem produz, continua exportando e continua produzindo, entendendo que esse dinheiro já faz parte da economia do país. Agora, se todo mundo sabe disso, se todo mundo tem consciência, por que nada é feito para mudar essa estrutura, Luiz? Quanto tempo mais a gente vai sobreviver nessa situação? Porque quem está no asfalto também não tem segurança. Quem está na comunidade vive na violência, não tem paz. Ou seja, não está bom para ninguém. Só para quem fatura com as drogas, literalmente. Ou se terceirizar, né, as penitenciárias. Aí também temos ali um produto bom chegando, mas claramente vivemos num sistema falido em relação à segurança pública. E nada é feito. Até quando, Luiz? Até quando? Roberta, você disse o que eu gostaria de dizer, o que eu tenho dito também, e o seu sentimento é o meu. Às vezes eu fico ali na beira do desespero, sabe? Isso me dá vontade de gritar sozinho. Quando você se sente na iminência de estar condenado enquanto você tiver consciência e lucidez a manter o seu compromisso de vida. Então não existe desistir, mas você percebe a inocuidade, a impotência e do seu esforço, que é o meu, dos colegas, das colegas e dos movimentos que somos ainda isolados, né, na opinião pública. É tão óbvio, é tão evidente, e eu costumo me referir ao negacionismo, sabe, da pandemia, aquele negacionismo. Nós estamos diante das mortes se multiplicando, o contágio se expandindo, a tragédia mundial começando a se impor a todos nós, até pelas imagens divulgadas mundo afora, e aqui
aquele grupo bolsonarista continuava insistindo que era uma gripezinha, que era uma grande invenção chinesa, ou isso, aquilo, etc. O negacionismo da terra plana, não é? Negando o conhecimento científico acumulado, e assim sucessivamente. Isso não é brasileiro só, não é? Nós sabemos, isso aconteceu nos Estados Unidos com o Trump, o neofascismo e a extrema-direita mundo afora tem características semelhantes e vai se adaptando a realidades nacionais, é claro, mas tem características semelhantes. E uma dessas características é o negacionismo, ser capaz de negar o consenso que vinha sendo construído ao longo das décadas a despeito das nossas divergências todas e das contradições. Mas algum acordo quanto ao que seria o senso comum de realidade estava se construindo. E subitamente nós assistimos a essa ruína sob os nossos pés. É preciso, em primeiro lugar, quem não está satisfeito com a situação da chamada segurança ou insegurança pública, e alguém está satisfeito? Não, ninguém. Ninguém não está satisfeito, ou seja, todo mundo que tenha disposição de pensar isso com o mínimo de honestidade, o mínimo de seriedade, é reconhecer o quadro que nós temos. E o quadro é de falência. Então, eu sonho, inclusive, um dia o presidente Lula, iluminado, se dirigindo ao país, dizendo o seguinte: pessoal, nós temos de reconhecer, não deu certo. O que está sendo feito nesse país há décadas, e eu contribuí para isso de alguma maneira, porque não propus uma intervenção que pudesse reorientar drasticamente os caminhos. Então, todos nós somos, de alguma forma, responsáveis por isso, por omissão, por ação, por negligência ou por ignorância, ou o que seja. Mas nós temos que partir do reconhecimento de que não é aceitável, não é possível conviver com essa realidade. Esse é o primeiro ponto. O que fazer? E o que fazer imediatamente? Bom, nós sabemos que se o horizonte estratégico nos aponta para a necessidade de transformações muito profundas, eu dizia, né, fim do encarceramento, legalização de drogas e mudança profunda nas instituições policiais, mudanças profundas, refundação das instituições policiais, nós sabemos que isso é absolutamente incompatível com um nível atual, digamos, de consciência média a respeito dos problemas brasileiros, incompatível com a correlação de forças. Então, não faria sentido nenhum o presidente Lula dar mais esse espaço, porque aí ele se candidataria a um impeachment, a um golpe, a outro golpe parlamentar. Mas ele poderia ir até o momento do reconhecimento. Declaremos aqui o fim do negacionismo. Esse teatro de fancaria, essa espécie de teatro cínico em que as autoridades convocam forças e replicam o que já foi feito, como se a repetição mais intensa de tudo que nós fizemos pudesse resultar em efeitos diferentes. Não, se a gente repete o que já fez, repete os métodos, os modos, a gente vai obter o que a gente já obteve, evidentemente. Se a gente puder recusar o negacionismo, a gente teria de reconhecer a falência do que está em jogo do modelo em curso, que é esse modelo militarizado. Mas o que é que compõe esse modelo? O que é que fracassou, efetivamente? Vamos dar nomes aos bois. O que fracassou foi a política de drogas, o encarceramento em massa, as instituições policiais herdadas da ditadura criticamente, sem controle externo. Esse modelo apoiado em guerra contra traficantes, guerra às drogas, esse modelo que militarizou a segurança pública e que entende o suspeito como inimigo, né, a ser exterminado, liquidado, a ponto de um coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro, há poucos anos, dizer publicamente que sua instituição era um inseticida social. Esse modelo, essas práticas, essas visões e essa lei de drogas e a orientação para penas mais fortes e penas mais duras e mais encarceramento, esse modelo faliu. Né?
esse é o primeiro ponto. O que fazer a partir daí? A convocação de um grande pacto das pessoas que tenham alguma intenção positiva em torno do seguinte: nós temos de repensar todas essas questões, mas nós já podemos declarar que o Estado, né, nós podemos, se essa fosse a vontade de uma liderança política muito influente, o Estado não mais matará, o Estado não contribuirá para o banho de sangue, o Estado não será violador, o Estado na área de justiça criminal deixará de sê-lo, não colaborará para o fratricídio. Né? Perfeito. Isso já seria extremamente importante. E o Estado não será mais cúmplice do racismo violador, o racismo evidenciado nas práticas policiais. Há padrões que se reiteram. Quando eu vou lhes dar um número, os números às vezes aniquilam completamente a complexidade humana envolvida nos dramas, mas às vezes nos ajudam a ter uma dimensão do que é que nós estamos falando. No Rio de Janeiro, de 2003 a 2022, estamos terminando 2023 e temos dados completos só até 2022. De 2003 a 2022, houve 20.791 mortes provocadas por ações policiais. Uau. 20.791 mortes, das quais menos de 10% chegaram aos tribunais. Casos ligados a essas mortes, menos de 10% deles chegaram aos tribunais. Ou seja, houve omissão cúmplice por parte do Ministério Público, que descumpriu o seu mandato, a sua obrigação, o seu dever constitucional, que é de exercer o controle externo da atividade policial. Então, nós não temos só a polícia aí, nós temos autoridades políticas, nós temos o Ministério Público, a Justiça abençoando esse pacto fáustico, segmentos sociais, o que é mais grave de tudo, mais triste, claro, mais difícil, ele está aplaudindo tudo isso. É todo um ecossistema, né, Luiz? Querido, é maravilhosa a tua explanação. A gente tem uma questão de tempo. Eu, honestamente, ficaria horas te ouvindo. Honestamente, não estou rasgando seda para você. Eu estou absolutamente fascinado com o teu nível de domínio, com a tua propriedade. Eu ficaria 3, 4 horas te escutando e aprendendo contigo. Eu aprendi muito, tenho certeza que a Hobbs também. Muita coisa. A gente já deixa o convite para a gente marcar uma segunda... A conversa como essa, porque a gente tem 45 minutos só aqui, a gente está com o tempo absolutamente estourado. Então, quero te agradecer demais pela tua contribuição hoje. Obrigado por toda a tua reflexão, por tudo que você compartilhou hoje com a gente. E fica o convite, né, Hobbs, da gente fazer um segundo round aqui com ele. Luiz Eduardo Soares, né? Lançou 22 livros. E você vê o porquê, né? Tem outros temas bacanas para a gente conversar também. Mas, sem dúvidas, Luiz, o que nos aflige hoje, de fato, a todo brasileiro, é a insegurança pública. Claro. E o que mais me aflige ainda é que soluções imediatas não existem. Ou seja, para a gente poder pensar no médio e no longo prazo, já deveriam ter sido tomadas hoje, agora, e nada foi feito. Estamos numa sinuca, meu amigo, numa verdadeira sinuca. Obrigada, Luiz. O ano que vem você volta, por favor. A gente já vai organizar essa segunda etapa dessa conversa, porque você trouxe coisas absolutamente importantes. E esclarecedoras. Exatamente. Obrigada. Obrigado, Luiz. Abraços para vocês e para quem nos acompanha. Um abraço grande, querido. Obrigado. Que bacana, César. A propriedade dele é algo assim espantoso, né? Não é? Tudo que ele traz para a mesa, a qualidade do debate. Eu tenho certeza que vocês aprenderam muito, Hobbs, eu aprendi muito hoje também. De uma maneira muito clara, né? Muito. Porque legalizar, porque a gente entendeu agora onde é que está o ponto. Não, o debate é muito mais profundo e eu acho que ele conseguiu trazer o cerne da questão. É óbvio que a gente vê que ele transborda a propriedade. Sim. Se a gente tivesse 3 horas, a gente ficaria 3 horas aprendendo com ele. A gente vai marcar seguramente uma outra conversa com ele. Mas isso é trabalhar a segurança pública sob a égide da antropologia, da sociologia, com a riqueza e com a densidade que esse tema merece. Brilhante a entrevista dele. E resolvendo, né, César? Não matando. Exatamente. É sobre isso.
Gente, ontem, quarta-feira, nós lançamos a primeira série original do ICL, A Luta pela Esperança, com Chico Pinheiro, Leonardo Boff e Padre Júlio Lancelotti. Né? E a série debate temas como o significado do Natal, reconciliação das famílias, também fake news e o caminho do Brasil. Bom, atenção porque a série ficará disponível exclusivamente na plataforma do ICL e também só para assinantes. Então, já foram alguns episódios. Olha, o Natal estreou ontem. Hoje está rolando A Família, que é o segundo episódio. E amanhã tem o episódio 3, que chama A Tecnologia, né, o tema A Tecnologia. E amanhã também vai passar o episódio 4, com o tema O Brasil. Ambos às 8 horas da noite, durante aqui o nosso programa, César. Boa. Então acesse icl.com.br/sinapse, faça a sua assinatura e assista. Ainda dá tempo de você curtir a primeira série original by ICL. Que legal. Olha que bacana. Muito legal. Deixa eu lembrar nossa programação, que começa às 7 da manhã com o Leandro Demore e o Seu Desperta. E logo depois tem ICL Notícias, primeiríssima edição, das 8 às 10h30 da manhã. E às 7h30 estamos aqui. Estaremos. Sempre trazendo convidados e temas especiais para sinapsar com você. Beijo na alma e no coração. Boa noite. Até Fiquem amanhã. bem. Tchau, tchau. Bom, eu estou aqui ao lado de Leonardo Boff e de Júlio Lancelotti, dois mestres espirituais deste país, um teólogo, um homem da pastoral das ruas da cidade grande, para falar sobre desafios, sobre lutas e esperanças para o povo do nosso país neste fim de ano. Então eu te convido para vir com a gente em vários episódios. A gente vai falar de vários aspectos, do Natal, da convivência, da tecnologia, do meio ambiente, do diálogo, de tudo isso. Vai ser bom, não perca!